Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem, pessoal? Um bom dia a todos vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, bom início, bom meio, bom fim de semana. Hoje é sexta-feira, 27 de setembro de 2019, agora são exatamente 9 horas e 10 minutos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não querendo ser chato, mas sendo chato ao mesmo tempo, já faço um convite para você que está chegando agora, de repente você se interessou pelo título do vídeo, né? Então faça parte dessa família, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba todas as informações, as publicações, tá, que são publicadas nesse canal diariamente. O canal hoje conta com aproximadamente 182 mil inscritos. Tá? Hoje eu tenho por volta de 2.400 vídeos e são vídeos baseados naquilo que a gente vive o dia a dia, tanto no setor da construção civil quanto na informática. Na informática nós temos vídeos como formatação de HDs de computador, manutenção em tablets, celulares, em microcomputadores, notebooks, enfim, são muita coisa bacana que eu sempre falo. A mente, né, ela deve ser como um motor, né? O tempo todo ela tem que estar girando, funcionando, porque a mente vazia a gente sabe que não progride, e com certeza se você tem a mente aberta, tá, aqui é o lugar certo para você se inscrever e participar dessa família chamada Speedwork Informática, tá certo? Bom, eu recebi uma mensagem, dentre muitas que eu recebo diariamente, de um internauta. Ele é da cidade de Maranhão, na verdade é uma cidade vizinha, né? Não vou me lembrar muito bem o nome da cidade. Segundo ele, a cidade tem uma distância de 320 metros da capital, né? Até onde ele mora. E ele mandou para mim, aqui eu estou com as mensagens, que eu até fotografei, tá certo? E nós conversamos aqui através do áudio. E ele mandou algumas fotos, né? E mandou um vídeo também, que nós vamos assistir já o vídeo já, relacionado a dúvidas que ele tem sobre a inclinação de telhado, tá certo? Inclusive ele mandou algumas fotos para mim dessas telhas, tá? Que são as telhas que ele vai utilizar para fazer aí a sua cobertura, tá certo? Ele mandou também um videozinho aqui, deixa eu ver se consigo achar ele aqui, para a gente poder entender, né, o que ele está pretendendo. Vamos assistir o vídeo aí. Olha, ó. A telha é essa daí, mãe. Tá aí, ó. Essa parte de cima dela. Olha aí a parte de baixo. Entendeu? Essa daí. A imagem dela bem no canto aí, ó. Aí, ó. Essa de cá. E também tem ela desse formato também aqui, ó. Essa com dois caroços aqui, ó. As galgazinhas aqui, ó. No caso eu vou trabalhar com essa de duas galgas aqui, ó. Entendeu? Essa daqui. Então, valeu, essa daí, ó. Bom, na verdade esse caroço que ele chamou aí, ele é o que? Ele é a trava da telha. Inclusive, se vocês forem fazer esse tipo de trabalho e aparecer telhas faltando, né, essas travas, eu recomendo a vocês que não utilize, porque isso ela pode escorrer, né, da ripa, causando aí, né, até futuros vazamentos. Então telhas assim são descartadas. Muitas vezes são utilizadas para recortes, geralmente nas cumieiras, né? Então, para você fazer a instalação delas faltando essas travas, né, não utilize. A diferença da telha que tem as duas travas de uma trava, que tem duas travas é uma telha mais reforçada. Ela vai evitar que ela venha torcer. Já aconteceu com você, talvez aconteceu com você, já aconteceu comigo, de muitas vezes você fazer ali a cobertura e o camarada começar a entortar, né? Principalmente quando ela é uma telha comprida, ela é uma telha com formato maior. E geralmente essas telhas que vêm com duas travas, né, para a galga, elas são as telhas mais resistentes e elas evitam aí você entortar as fiadas na sua instalação, tá bom? Bom, ele mandou para mim essas imagens, esse vídeo aí, tá certo? O nome dele é Genilson, tá certo? Um abraço, Genilson. Muito obrigado pela sua credibilidade em relação à minha pessoa, ao canal, tá certo? E nós vamos agora partir para a parte onde você tem suas dúvidas, tá certo? Eu fiz um pequeno desenho aqui no Paint, que é o que simula o que ele passou para mim. Esse quadrado que vocês estão vendo aqui, ó, tá certo? Seria o que? Seria a metragem da construção que ele pretende fazer um telhado.
tá certo? O telhado que ele pretende fazer é o telhado duas águas. O telhado duas águas, para quem não sabe, tá, nós vamos agora entender. Deixa eu pegar aqui o Python novamente, para a gente entender o que seria um telhado duas águas, tá certo? Bom, um telhado duas águas, para quem não sabe o que é, seria esse formato de telhado aqui, tá certo? Quando você tem ali, por exemplo, a largura da sua construção, você tem aqui a sua laje, coisa do tipo, né? Ou você não tem laje, é somente o respaldo da construção, e você tem aqui, ó, essas duas águas aqui, ó, que é quando você faz dessa forma aqui, ó. Deixa eu arrumar direitinho, foi meio torto. Aqui, ó. É importante que quando nós formos fazer esse tipo de cobertura, a gente centralizar bem o meio da construção, certo? Então seria isso aqui, um telhado duas águas, nada mais, nada menos do que isso daqui, ó. Certo? Geralmente a gente pega sempre o eixo, né, o centro da área, e aí você vai dividir para cá e para cá, tá? Isso é um telhado, chamamos de duas águas, tá certo? A dúvida dele é o seguinte: conforme ele passou para mim, nós temos aí as conversas no áudio, não vou pôr os áudios porque não vai ser necessário, né? Só vou resumir o que ele passou para mim. Inclusive ele mencionou em um dos seus áudios que algumas pessoas lá na região teve problemas em relação a esse tipo de serviço, com o que? Com a inclinação, tá certo? É muito importante nós darmos bastante atenção na hora de você fazer a montagem do seu oitão, tá? Oitão nada mais é do que isso aqui, né? Algumas pessoas chamam de eitão, na verdade o nome é oitão. Algumas regiões do nosso país, as pessoas chamam de quê? De empena, né? Empena. Certo? Oitão, empena, né? Espigão. Tá certo? Então são alguns linguajar que as pessoas elas acabaram aí, né? Criando. Eu chamo de oitão porque eu sou daqui região sudeste, São Paulo, tá? Mas se torna a mesma coisa, tá certo? Oitão, empena, espigão, enfim, tá? E algumas pessoas também chamam de cumeeiras, né? Cumeeiras, tá certo? Cumeeiras, olha lá. Cumeeiras, tá certo? Então são as linguagens populares comumente mais conhecidas, certo? Bom, vamos voltar aqui no outro desenho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Então esse seria a área que ele pretende fazer a sua cobertura, tá certo? E aqui nós temos também, seria isso daqui, ó, tá certo? As duas águas. A telha que ele mandou para mim, tá? A imagem das telhas, que ele, segundo ele, chamou a telha de telha colonial, tá? Na verdade, as telhas coloniais, eu até peguei alguns modelos aqui, são esse tipo de telhas aqui, ó, tá? Nós temos telhas coloniais, que são telhas de capas e canais separadas, ou seja, se vocês notarem aqui na superfície, aqui nós temos o que? A capa, certo? E logo embaixo nós temos o que? O canal, que é onde a água vai correr, tá? Essas telhas hoje em dia, elas quase não se usam mais, tá certo? Dão mais trabalho para fazer, é uma telha que exige muito cuidado do instalador, tá certo? E é importante nós temos cuidado. Aqui nós temos aqui, ó, né, colonial do tipo capa e canal, tá certo? Aqui, ó, separado. Nós temos aqui a capa e o canal, tá ok? Nós temos a telha francesa, romana e daí por diante, tá certo? Deixa eu ver se eu acho uma outra aqui. Essa é uma telha, geralmente na nossa região chamamos de telha do quê? Telhas portuguesa, né? Nós temos a portuguesa, a italiana, nós temos a romana já é essa telha um pouco mais quadradinha, que é exatamente essa telha, né, que ele mandou a foto pra gente aqui, tá certo? Só para constar aí. Bom, como é que funciona o tipo de cálculo para a gente fazer a inclinação? Primeira coisa, segundo ele, conforme até marquei aqui no desenho, a sua construção, ela dá 8 metros de largura no total, conforme vocês podem notar aqui, ó, tá certo? E ela vai dar o que? 14 metros de comprimento. O que importa pra gente na hora de você fazer esse tipo de cálculo? O que seria? Seria você calcular a largura. O comprimento não vem ao caso. Por quê? Porque quando você vai fazer a sua cobertura, o que mais importa é a largura. Por quê? Porque é onde você vai fazer o seu telhado.
certo? Então o que mais importa para a gente fazer esse cálculo é a largura. Nesse caso, nós temos os 8 metros. Só que como ele vai fazer um telhado com 2 águas, tá? E esses 8 metros que vocês estão vendo aqui, ele vai ser dividido. Como assim dividido? Você vai deixar 4 metros, tá? Você vai marcar o eixo. Você vai deixar 4 metros de um lado e você vai deixar, tá? Deixar 4 metros do outro lado. Ou seja, você vai dividir esse meio deixando 4 metros para cada lado. Tá ok? E deixa eu pegar aqui o desenho novamente. Tá aqui, ó. Então nós temos aqui os 4 metros, 4 metros. Então você vai traçar esse meio, é importante que você meça de uma distância a outra, pega o eixo da parede e você divide 4 metros para cada lado. Esse meio aqui é onde você vai erguer, né, a sua cumeira, o seu oitão, o espigão, a empena, como queira, enfim. Então esse meio é aí onde mora a questão da coisa. É onde você vai erguer para jogar a sua inclinação do telhado, tá certo? Bom, nesse caso aqui, como ele vai utilizar esse tipo de telha, tá? As recomendações desse fabricante aí para esse tipo de telha são as seguintes. Para um telhado que tem, por exemplo, 3 metros de comprimento, a inclinação mínima ela vai ficar na porcentagem dos 35%. No caso de 4 metros, tá? Eles pedem o que? 37%. Isso em metro, né, de altura, nós vamos ter que erguer no mínimo 1,5 metro. Ou seja, quando a gente... Deixa eu ver se eu acho aqui. Nós vamos ter que erguer aqui, ó, 1,5 metro. Tá? Estou falando do que? De toda essa altura, para você jogar uma queda para cá e uma queda para cá. Algumas pessoas falam assim, Paulo, mas se eu, por exemplo, eu erguer, né, um pouco mais, deixa eu marcar para vocês aqui para a gente não perder o foco. Erguer 37%. Deixa eu confirmar certinho aqui. Erguer 37%, tá certo? Inclusive no canal, que vai dar igual 1,5 metro. 1,50 metro. Deixa eu puxar para cá. Eu tenho no canal um vídeo onde eu ensino vocês a encontrarem, tá, a porcentagem, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não entendi nada, o que seria 37%, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente encontra essa porcentagem, né? É a coisa mais simples, pessoal, não vou entrar nesse mérito agora, porque não vem ao caso, tá? Mas no canal eu tenho ali os vídeos onde eu ensino vocês a fazer, tá? Encontrar, na verdade, essa porcentagem. Então, para fazer esse tipo de cobertura, utilizando esse tipo de telha, eu tenho que dividir o eixo dessa parede, tá? Vamos pegar novamente aqui. Eu vou dividir esse meio, tá certo? Vou jogar 4 para cá, 4 para lá. É como eu falei, o que importa pra gente é exatamente a largura. O comprimento não vem ao caso, uma vez que o telhado vai jogar para cá e outra para cá. Então, o comprimento pra gente, como tem 14 metros, 20, 30, 40, não importa. O que importa pra gente é a largura. Vocês vão erguer esse 1,5 metro, conforme, né, eu marquei aqui, tá? E vai jogar. Isso a gente tem que tentar o seguinte: se você vai erguer 1,5 metro aqui, vai morrer a zero. Se você, por exemplo, for colocar uma madeira que vai erguer, por exemplo, aqui 10 centímetros, 20 centímetros, esse valor tem que ser descontado aqui. Então, ao invés de eu jogar 1,5 metro, se eu erguer aqui, por exemplo, nas pontas 10 centímetros, eu vou ter que erguer 10 centímetros a mais aqui, porque senão você perde a inclinação. Isso é importante, tá? Outra situação também, deixa eu salvar esse desenho aqui. Outra situação também, em relação ao que? É isso aqui, ó. Tá certo? É quando as pessoas fazem. Deixa eu pegar aqui novamente o desenho. É quando as pessoas elas ignoram a porcentagem e fazem isso aqui, ó. Tá? Elas pegam, por exemplo, aqui nós temos nosso respaldo, tá certo? Pode ser uma laje, pode ser as paredes, enfim. E as pessoas não ficam atentas, tá? Já aconteceu de eu fazer visitas em obras e encontrar o seguinte problema: a pessoa ela vai erguer o telhado, ela faz o telhado muito baixo, isso caracterizando o que? A pouca inclinação, e isso causando o que? Causando vazamento, tá certo? Aonde muitas vezes
nós somos obrigados a corrigir, né, esse vazamento utilizando as mantas térmicas, tá? Não há problema algum, a manta térmica, a sua finalidade realmente é para corrigir esse tipo de defeito que ocorre na execução dos trabalhos, tá certo? Mas independente do grau de inclinação ou não, a manta ela pode ser utilizada de qualquer forma, não precisa você somente utilizá-la para corrigir problemas aí não, tá certo? Então o que mais ocorre na instalação de telhas é o erro da pessoa calcular isso aqui, ó, tá vendo? Quando você faz um cálculo mal projetado, isso daqui, ó, tá vendo? Ela permite o quê? Permite o retorno da água. Se nós voltarmos aqui, ó, deixa eu pegar aqui, por exemplo, o vídeo que ele mandou, fica mais fácil. Aqui nós temos, deixa eu baixar o som aqui. Nós temos aqui a galga da telha, que seria o quê? Seria esses encaixes que são, eles são sobreposto um sobre o outro, ou seja, encaixado, né, um no outro. Quando ocorre da inclinação ela ficar bem abaixo daquilo que é o recomendado, a água ela acaba retornando por aqui, ó, né, e isso causa o que? Vazamento. E infelizmente nesse caso nós temos somente duas possibilidades. Ou você desmontar esse telhado ou erguer, você corre o risco de você perder, né, a madeira, tá certo? Ou você utilizar, né, a manta térmica. Então nesse caso aqui é importante nós ficarmos atentos a esse tipo, né, de situação, tá certo? Você tem, por exemplo, lá nós temos aqui um telhado, vamos pegar como base o que ele passou pra gente. Nós temos aqui 8 metros, tá ok? Vamos colocar, isso vai depender, pessoal, de cada situação e também de cada tipo de telha que será utilizado. Tá, vamos pegar como base o que ele mandou pra gente ali. Tá, nós temos 8 metros. Tá? É como eu falei, o que importa pra gente é a largura, o comprimento não vem ao caso. Tá certo? Então se eu tenho 8 metros, o que eu vou fazer? Eu vou dividir, né, esses 8 metros e vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui 4 metros no centro. Eu dividi o meio. Né, ó. Eu tenho 4 metros. Então eu dividi 4 para cá e 4 para cá. Vou pegar, né, nesse caso, para esse tipo de telha, a inclinação mínima, tá? Eu posso erguer um pouco mais. De repente eu quero fazer um telhado mais inclinado. De repente eu quero deixar mais alto o meio. Eu quero pôr uma caixa d'água. Eu quero poder transitar debaixo desse telhado sem problema algum, né? Eu quero guardar, por exemplo, sobra de materiais, piso, por exemplo, algumas coisas eu quero guardar. Então eu quero ter um acesso mais livre debaixo do telhado. Não tem problema algum. O que você não pode fazer é fazer uma inclinação muito pouco. Tá, aí você pode ter problema. Paulo, mas eu posso, por exemplo, fazer a inclinação corretamente, não tem problema algum. Eu posso utilizar, por exemplo, a manta térmica. Qual manta térmica eu utilizo? Bom, eu posso utilizar a dupla face. É uma manta mais resistente, ela tem uma isolação melhor do calor, tá certo? Segundo o fabricante, ela isola até 30% ou mais, né, do calor, tá certo? Sem se contar que se ocorrer a quebra de uma telha, eu não vou ter problema. Por que não vou ter problema? Porque ela vai escorrer em cima da manta e vai embora. Vai cair para dentro das calhas. Tá certo? Eu não vou ter problema algum. Então, nesse caso, tá, eu dividi o meio, tá, e vou erguer aqui a porcentagem, que é os 37%. Tá certo? Dessa forma aqui. Lembrando que essa porcentagem ela deve ser calculada, tá, no caso, para cada comprimento. Tá ok? Então, aqui eu ergui, né, os meus 1,5 metro, como eu falei. Se aqui na ponta vocês vão levantar de 10 a 15 a 20 centímetros, é importante que esse desconto, né, ele seja colocado em consideração aqui. Então se eu erguer 10 aqui, eu vou erguer 10 a mais. Porque se eu erguer aqui e não erguer aqui, eu vou perder essa inclinação. E cada centímetro, tá, ele conta. Tá certo? Então isso é importante. E pra gente finalizar o vídeo aqui, tá certo? Para uma distância de 3 metros, como eu falei, vocês vão erguer 35%, tá? Que vai dar uma altura de 1 metro. Para 4 metros, vocês vão erguer 37%, tá? Que vai dar uma altura de 1,5 metro. Para 5 metros, eu vou erguer 39%, que eu vou ter, por exemplo, ali uma altura de 1,90 m. Para 6 metros de comprimento, tá? Eu vou erguer 2,45 m, né?
ou 41%. 7 metros de comprimento, eu vou erguer 43%, tá certo? Ou 2 metros e 45 de altura. Desculpa, tá, pessoal? Para 7 metros, eu vou erguer, é isso mesmo, 2 metros e 45. Para uma distância de 8 metros, eu vou erguer 45%, que vai dar uma altura de 3 metros de altura. Tá? Para 9 metros, eu vou erguer uma altura de 1,5 metros, ou 47%. Para 8 metros, 45%, que vai dar 3,60 metros, 7 metros, 3 metros de altura, que vai dar ali 43%, tá? 6 metros, 41%, ou 1 metro e 2,45 metros. Tá? Para 5 metros, eu vou erguer 1,90 metro, ou 39%, para 4 metros, 37%, ou 1,5 metro. Para 3 metros, 1 metro de altura, né, ou 35%. Então essas são as inclinações recomendadas por um fabricante de telhas da minha região, tá, para esse tipo de telha. Para fazer a instalação daquelas telhas coloniais, conforme eu mostrei nos vídeos aí, é importante que algumas situações levem em consideração. Uma vez que essas telhas elas não foram feitas para trabalhar com inclinações superiores, tá, a X. Ou seja, para esse tipo de telha, eu não posso trabalhar com inclinação muito alta, porque elas foram desenvolvidas para trabalhar, né, com uma inclinação mais suave. Por essa razão que essas telhas que foram desenvolvidas com esses, como ele chamou de caroço, né, com essas travas, elas suportam inclinações, né, até de 100%. Tá, ok? Para inclinações superior a isso, elas devem ser amarradas com arame ou fixadas com parafusos apropriados. Beleza? Bom, outro detalhe importante também que eu não mencionei no vídeo, que seria isso daqui, ó. Segundo ele, a sua construção, ela vai dar no total, né, da casa 19 por 14, ou seja, nós temos aqui os 8 metros, tá? E ele vai ter aqui mais 11 metros de varanda, tá certo? É importante que numa situação como essa, o cálculo deve ser feito o quê? Como é que eu vou fazer o telhado da varanda? Ele vai ser um pouco mais baixo do que o da casa, né? Ou ele vai ser um telhado só? Nesse caso, se a pessoa pretende fazer um telhado só, né? Ou seja, cobrindo a casa e cobrindo a varanda, uma cobertura só, tá certo? É importante que esses 19 metros sejam o quê? Divididos no meio. Tá? Quanto que é 19 metros dividido no meio? Vamos ver lá. Então vamos lá, 19 dividido por 2. Eu tenho ali 9,5 metros, tá certo? Então, se eu tenho 9,5 metros, eu vou dividir esse eixo, 9,5 metros para cada um, tá certo? E vou jogar a inclinação para cá. Nesse caso, tá? Deve se erguer no mínimo 4,5 metros, o centro do telhado. Por quê? Porque uma vez que eu vou ter uma distância muito longe, tá, de um lado e de outro. Então, se eu tenho 9,5 metros, o mínimo que eu posso fazer, tá, é erguer 4,5 metros, tá certo? Para você ter uma boa inclinação e não ter problema com o retorno de água. Tá certo? Paulo, mas se eu erguer, por exemplo, se eu pegar o eixo e eu erguer somente aquele 1,5 metros, conforme você mencionou aí no início do vídeo, não, ali já para outra inclinação. Então, para você fazer a cobertura no todo, tá, você vai dividir esse eixo e você vai jogar essa porcentagem, tá certo? Então, no caso, se ele for cobrir essa casa, fazer um telhado só, ele vai jogar 9,5 metros para cá e 9,5 metros para cá. Tá, ok? Então vai dar aí uma inclinação mínima de 4,5 metros ou 47%, que é a altura que ele vai ter que erguer o centro desse espigão, cumieira, né, ou então empena, etc. Tá bom? Bom, espero que nesse vídeo aqui as informações elas sirvam para você que chegou agora. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas espero que as minhas explicações de fato venham a calhar, tá certo? O importante é que antes a gente executar um trabalho como esse, a gente senta, tá certo? Calcula, porque não é só chegar, jogar material para cima e meter o pau, não. Não, a gente tem que sentar, calcular, tá certo? Verificar ali junto ao fabricante qual que é a inclinação mínima que ele recomenda, tá? Porque você sabe, se você fizer um madeiramento
e ele ficar bem abaixo daquilo que você pretende, né, ou que deve ser feito, você vai ter problema. Então, por essa razão, é importante você sentar e calcular antes, tá certo? Hoje nós temos a internet, hoje com diversas informações que, de fato, uma grande maioria delas são, de fato, né, verdadeiras. Já um bocado aí, na verdade, não serve nem para descarte, tá bom? Então, fiquem atentos, tomem cuidado, tá ok? Nesse canal eu tenho diversos vídeos onde eu ensino vocês a executar, tá certo? Encontrar a porcentagem correta, tá bom? Para que vocês não venham aí de fato ter problemas. Afinal de contas, né? Quando a gente inicia uma obra, a gente se dispõe de muitas coisas que a gente muitas vezes deixou de fazer, tá certo? Deixa de viajar, deixa de fazer uma festa, outras coisas mais, para a gente colocar o dinheirinho na nossa construção. Então você tem que evitar desperdiçar o seu tempo e o seu dinheiro. Então, por essa razão é importante sentar, calcular, avaliar, recalcular, para aí chegar numa posição que você de fato tenha certeza que você venha fazer, tá bom? E com certeza adquirir produtos de boa qualidade, isso é o mínimo que você pode fazer, tá bom? Tome cuidado, tá bom? Não fica aí escolhendo materiais de qualquer jeito, procure materiais credenciados, trabalhe com materiais que de fato você tem a garantia, tá bom? E outra coisa importante, guardem todas as notas, não exija nota fiscal, porque se houver um problema com a telha ou com o material que você comprou, você pode procurar o seu direito, tá certo? No mais, eu vou ficando por aqui, desejo a vocês aí um ótimo final de semana, um início de semana, que Deus abençoe todos vocês, e não deixe de deixar o seu like aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, mande um WhatsApp para mim, mas eu só posso responder você de manhã ou somente à tarde. Valeu, gente! Um abraço a vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Valeu, Genilson. Um abraço, hein? Continua nos acompanhando no canal.